Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso ponto de encontro semanal para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem trabalha na área de recursos humanos. Eu já deixo a dica para você seguir ou assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência, RH para você Cast. A gente está no Spotify, está no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. Mas onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale de fato a dica para você assinar o feed, assim a gente aparece na tela inicial do seu tocador sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você já sabe que toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo para a gente começar bem a semana, tá bom? O episódio de hoje é sobre os motivos que levam os candidatos a recusarem ofertas de emprego. Sim, isso é bem recorrente, é possível que você, profissional de RH, já esteja lidando com isso de maneira frequente e a gente tem um estudo para embasar a nossa conversa, um estudo feito pela Intera, uma consultoria justamente especializada em recrutamento e seleção, e quem vai guiar a gente por essa conversa é o Felipe Beranger, que é responsável por esse estudo e pela área de sucesso do talento da Intera, a quem eu agradeço pela participação, viu, Felipe? Olá, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como você mesmo falou, né, para todos que estão nos ouvindo também. Gostaria muito de agradecer o convite, né, em nome da Intera. Vai ser muito legal ter esse bate-papo com vocês. Show de bola. E quem participa com a gente também, a Gabriela Ferigato, a Gabi, que está aqui com a gente. E aí, tudo beleza, Gabi? Tudo bem, Dan? Valeu pelo convite. Prazer, Felipe. Tô bem curiosa para esse assunto que tá muito no radar do RH e acho que vai trazer uma luz aqui para os profissionais. É isso aí, assim a gente espera. Vamos pro nosso bate-papo. Bom, como eu disse, a Intera fez um levantamento, a gente vai falar mais sobre ele, sobre esse estudo, mas de cara o estudo já mostrou que mais de um terço dos candidatos recusaram participar do processo seletivo em algum momento dele, e isso em dezembro de 2021, só para a gente ter como exemplo, né? O levantamento foi feito com 900 candidatos de todo o Brasil, eles participaram de cerca de 500 processos seletivos em 150 empresas diferentes. E aí eu já quero começar perguntando para o Felipe, como é que nasceu a ideia dessa pesquisa, Felipe? Como é que ela foi conduzida de fato, para a gente entender um pouco mais sobre a metodologia e entender de que maneira, quais são os impactos desse tipo de análise para as empresas de modo geral? Pronto, Daniel. A Intera ela gera dados todos os dias, né, sobre processos seletivos. E como você falou, a gente em 2021 já tinha uma base muito enorme, né, de processos seletivos que a gente vem rodando desde 2019, né, pela Intera, quando a Intera começou a realizar esse serviço em si. E a gente entendeu que era hora de a gente parar um pouco e pensar em um material, né, que nos trouxesse insights de atuação. Então, a gente, enquanto empresa, a gente precisa também entender certas tendências, certos comportamentos do mercado para conseguir uma adaptação melhor nos nossos processos, né, na nossa forma de lidar com o cliente. E também, óbvio, para o mercado, né, não só algo interno, mas para que nossas empresas parceiras, nossos candidatos também, nossos talentos, como a gente costuma chamar, tenham visibilidade acerca de como está esse mercado de recrutamento e seleção, né, de tecnologia principalmente. Então, a área de sucesso do talento foi a área responsável pela execução do estudo. A gente fez toda a compilação de dados que a gente tinha em 2021 acerca dos nossos processos, acerca das propostas que os clientes enviam, né, para os nossos talentos. E fizemos essa análise de duas formas, né, compilando todos os dados mais objetivos que existem, então, em relação a esses processos, e também para até uma parte do material que a gente trata de uma maneira mais subjetiva, com percepções dos candidatos, a gente conversou com alguns talentos também para entender, né, pontos-chave que eles enxergavam acerca dessa temática, né, desse aceite ou não de uma proposta, dessa participação dentro dos processos seletivos. Dessa forma nasceu a pesquisa, né, que vocês convidaram a gente para falar um pouco sobre hoje.
Perfeito. Gabi? Legal, Felipe. Eu acho que eu tô curiosa, vi um pouquinho, mas acho que os RHs estão mais curiosos ainda para entender os motivos dessa recusa, né? Então, se você puder contar um pouquinho pra gente os principais, num ranking, né, do mais importante pro menos, dos principais motivos que levaram esses candidatos, né, esses talentos a recusarem uma oferta de emprego hoje em dia, né, nesse mercado tão disputado. Acho que esses motivos devem ser bem caros para eles, né? Uhum, com certeza. É como você mesmo falou, né? O mercado de tecnologia é um mercado atualmente muito disputado. A gente aqui na Intera costuma falar que existem mais vagas à disposição do que pessoas capacitadas para assumir essas vagas. Então, o que acontece? Né? Como a maioria dos processos funciona com a gente buscando candidatos que estão empregados, né? Pessoas que estão em empregos, enfim, que não necessariamente estão desempregados, os principais motivos estão relacionados a isso. Então, na nossa pesquisa, o principal motivo, né, que gera recusa de oferta naquele ano de 2021 foi a recusa por conta de uma contraproposta do emprego atual. Entendi. Então, acho que ninguém no mercado está disposto, né, a perder de maneira assim barata o seu profissional, aquela pessoa qualificada que faz a diferença no dia a dia, que faz a diferença em um projeto da empresa. Então, o principal motivo foi esse. Logo em seguida, vem a aprovação em outros processos seletivos. Então, algo que a gente pontuou bastante em relação ao fato de os candidatos hoje dificilmente participarem de apenas um processo simultaneamente. Então, Aham. existem diversas vagas, né, algumas vagas que podem encaixar com seu perfil, algumas empresas que são atraentes do ponto de vista de marca empregadora ou do ponto de vista financeira ou de benefícios. Então, os candidatos, por participarem de um processo seletivo ao mesmo tempo, podem optar por uma proposta em decorrência, né, em contrária à outra. Então, Uhum. foi justamente isso que aconteceu também como segundo motivo mais frequente. E o terceiro motivo que eu acho que obteve destaque foi um salário proposto abaixo do esperado. Então, os candidatos eles entram dentro de um processo com determinada expectativa, né, tentando, obviamente, na maioria das vezes, subir um degrau em relação à sua vida financeira, em relação ao que ele tem de remuneração. E quando essa expectativa não é atendida, quando há uma quebra ali no final do processo, no momento da proposta, isso também pode gerar uma recusa. Então, se eu pudesse elencar os três principais assim, importância e que tiveram realmente relevância dentro da amostra que a gente entendeu, foram esses três motivos. Uhum. E Felipe, isso a gente está falando, imagino que você estivesse falando do recorte de tecnologia, né? Profissionais candidatos no segmento de tecnologia. Essas razões mudam para quando a gente sai do segmento de tecnologia? Quer dizer, existem outras razões que fazem o candidato desistir do processo seletivo quando não estamos falando do segmento de tecnologia especificamente? Pronto. A gente trabalha muito mais relacionados à área de tecnologia, né? Então, Tá. vagas de desenvolvedores, dev. A gente trabalha vagas aqui na Intera não também necessariamente relacionadas a isso, né? Vagas comerciais, vagas de marketing, vagas de Uhum. produto que apesar de não que são da área de tecnologia, apesar de não serem desenvolvedores, né, necessariamente Certo. falando, não é um requisito. Então, o nosso estudo foi muito voltado a isso. Né? Tanto que Tá. essas vagas, vagas de marketing, vagas comerciais, vagas mais de gestão, né, elas são vagas que não apresentam tantas recusas. Não são vagas que se encaixam dentro desse comportamento de, em média, 64% de offers aceitas ali. Né? Mas as tendências que a gente analisa e dicas que a gente dá de processo, né, para essas empresas, elas não acabam não mudando bastante. Então, acho que Tá. apesar de terem comportamentos diferentes, talvez ali no motivo e etc., acho que a forma de conduzir um processo seletivo pode ser muito semelhante, porque no final das contas a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas têm necessidades semelhantes independentemente da sua área de atuação. Felipe, você falou dos devs, eu vi que no estudo de vocês foram os profissionais que mais desistiram, né? Os desenvolvedores com 61,6%. É um número altíssimo, né? O que acontece com esse, né, com essas pessoas, os desenvolvedores? É mais disputado, tem mais oferta? Quais são as particularidades? Eu acho que é justamente isso, é uma questão muito aí de oferta e demanda, né? São muitas Uhum. vagas, né, para pessoas que estão empregadas, para as pessoas que não necessariamente estão desempregadas, como eu comentei anteriormente, e principalmente após, né, o contexto da pandemia, em que muitas empresas precisaram tocar um processo de transformação digital, a tecnologia deixou de ser um diferencial para ser praticamente, né, um requisito de uma empresa que quer obter um sucesso,
né, no mercado atual é justamente isso. Né, os devs eles têm uma oferta grande de vagas, ou tinham, né, até, né, pouco tempo atrás, até o momento que a gente realizou esse estudo, e isso faz com que eles fiquem mais criteriosos, né, dentro dessa busca, né, por uma vaga, faz com que eles subam um pouco a régua, tanto uma régua financeira quanto uma régua de marca, né, até uma régua mesmo de comportamento dentro do processo seletivo. Se ele, durante o processo, entende que aquela empresa, né, não valoriza, né, da maneira correta, não dá a atenção que ele sente também que merece, não tem um processo ágil, não tem um processo coeso, eu acho que isso acaba gerando um afastamento, né, muito natural. Então, o fato de terem muitas vagas criou-se, né, neles uma régua um pouco maior, e é justamente por isso que eles acabam sendo os profissionais que mais recusam ofertas. Ô, Felipe, já fica claro, então, né, para gente falar com o nosso ouvinte sobre as ameaças, digamos assim, ao longo de um processo seletivo. Fica claro que uma oferta salarial baixa pode prejudicar o seu processo seletivo. Obviamente, o RH, o recrutador, já deve saber que o candidato pode estar participando de mais de um, normalmente está participando de mais de um processo seletivo, essa é uma outra ameaça, digamos assim, e a contraproposta da empresa atual, que foi o primeiro motivo que você citou para a gente. Beleza, então o nosso ouvinte já está sabendo que há várias, no mínimo essas 3 grandes ameaças para o sucesso do seu processo seletivo. Mas eu queria que você falasse para a gente quais são os outros itens, quais são outras variáveis que determinam o sucesso ou não de um processo seletivo. Quer dizer, dentro da experiência de vocês, o que faz com que determinado processo seletivo seja mais bem sucedido, consiga de fato seduzir os candidatos ou não? A própria formatação do processo seletivo pode fazer algum tipo de diferença? Eu queria que você compartilhasse para a gente assim, alguns cases de sucesso, né? O que faz de um processo seletivo aumentar a sua taxa de sucesso? E Dan, só complementando algo que o Felipe falou anteriormente, que chamou a atenção da quebra de expectativa, né? Parece que os candidatos vão com uma expectativa no processo seletivo, e aí talvez o salário, os Exatamente. benefícios, não era nada disso que eles imaginavam. Então não estava transparente, talvez, o processo seletivo, é algo que vocês notam? É justamente isso, Gabriela. Acho que essa palavra transparente, né, que você trouxe é muito importante dentro de um processo. Né? O candidato ele quer ter segurança, né? Ele não quer que um processo seletivo seja um risco para ele. Então, e até uma perda de tempo, porque a pessoa investe esforço e, como eu falei, né, as pessoas estão empregadas. Então, se ela perde um tempo que ela poderia estar designando para o seu trabalho também, isso gera uma frustração. Então, acho que a transparência é a principal coisa, assim, né, que a gente deve pensar e é um mitigador de riscos, né, efetivamente, na rotina de um processo seletivo. Então, quando o candidato está iniciando um processo seletivo, não necessariamente precisa nem ser no momento da candidatura. Tá? No momento da candidatura, outras coisas podem atrair ele, né, a fazer a inscrição, né, a participar do processo. Mas logo ali no início do processo, precisa ter informações claras acerca, né, do que o candidato vai viver. Tanto em relação às etapas, né, o número de etapas, o perfil das etapas não precisa ser uma surpresa para a pessoa. Ele não precisa ir descobrindo ao longo do caminho o que vai acontecer, né, com o seu processo. Né, transparência em relação, se não ao salário específico, mas pelo menos a faixa salarial, para que ele tenha ali uma noção, né, acerca do que ele pode almejar dentro daquela vaga. Transparência em relação aos benefícios também, e não só a divulgação de benefícios, né, de uma maneira fria, mas de uma maneira que o candidato possa tirar dúvidas também, né, acerca do que são aqueles benefícios, qual é o percentual, né, de participação ou não que ele tem dentro, né, daquela questão. A qualidade desses benefícios também, óbvio, o candidato ele vai querer, né, barganhar ali alguma coisa, né, dentro dessa mudança. Então, a transparência total de informações eu acho que é um ponto fundamental dentro desse contexto. Um segundo ponto que traz um diferencial para o processo seletivo, sem dúvidas também, é a agilidade do processo. Né, o número de etapas que o candidato enfrenta, a fluidez que o candidato tem entre uma etapa e outra. Então, muitas vezes, se uma pessoa participa da primeira etapa e passa 10, 15 dias sem informação acerca do que vem a seguir, se foi aprovado, se não foi aprovado, qual é a próxima etapa, isso pode fazer imediatamente com que ele busque um outro processo para participar, né, com que ele leve para a empresa atual que ele está participando de um outro processo, então a empresa já, né, oferece uma contraproposta.
E isso está diretamente ligado aos motivos de recusa. Né? Então, gerar uma insegurança para o candidato durante o processo faz com que ele busque outras oportunidades. Então, ter, né, coerência entre o número de etapas, entre o objetivo das etapas. A gente entende muito aqui internamente também que os testes técnicos, principalmente para desenvolvedores, podem ser, né, um fator que leve a uma desistência, que leve a uma recusa, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo de resolver um teste que seja muito, né, construído, que leve muito tempo. Né? Profissionais seniores, principalmente, que já têm uma bagagem grande, né, de experiências, de trabalhos entregues, né? Não necessariamente eles enxergam que um teste técnico vai ser o diferencial, então pode fazer com que ele desista ali também e mude um pouco o seu foco. E eu acho que, por fim, o momento da proposta, né? A gente costuma falar que a proposta é um momento do gol, né? Não pode ser um momento lidado com incoerência pela empresa ou com displicência, né? Precisa ser um momento de clareza, precisa ser um momento que motive o candidato a aceitar, né? Não pode ser meramente um e-mail, não pode ser meramente uma carta-proposta, porque é muito mais fácil dizer não para um e-mail do que para uma pessoa, né? Quando você está conversando com a pessoa olho no olho ali. Então, o momento da proposta ele precisa ser pensado também de maneira estratégica para que o candidato tenha um vínculo com a empresa e seja mais difícil dizer não. Né? Eu acho que esse combo, né, entre outras coisas, mas acho que essas três principais, né, observações fazem muita diferença para um candidato no processo seletivo. Essa questão da agilidade ficou bem clara, né, na pesquisa de vocês, Felipe. Eu vi que processos seletivos ágeis tendem a atrair mais talento, como você estava falando, mas os que duram menos de 20 dias chegam a 70% de aceites, né? Esse Exatamente. número muda muito. E vocês percebem que esses processos, pela experiência de vocês, estão cada vez mais demorados? Como que você analisa esses processos das empresas? Eles estão mais, assim, lentos pela questão de etapas? Como que funciona? Varia muito de acordo com o perfil de empresa também, né? Aham. Acho que o número de dias é assim, a gente inclusive nem tenta impor nada aos nossos parceiros, porque a gente entende que vão ter realidades, né, para cada tipo de RH, para cada tipo, né, o tamanho da equipe disponível, né, a disponibilidade dos gestores também em participar ou não do processo seletivo, em adequar a agenda de uma maneira mais otimizada, mas sem dúvida é um fato que faz muita diferença. Né? Então, a gente tem reparado que, assim, por diversas questões, muitas empresas acabam delongando, né, um pouco mais do seu processo seletivo. Né? Apesar de a gente saber que nem toda empresa vai conseguir fazer um processo de 15 dias. Mas o que é mais importante é esse alinhamento com o candidato, né, que a gente comentou. Se o candidato entrar sabendo que é um processo, né, que vai ter um número ali certo de etapas, que entre uma etapa e outra pode ter um tempo ali de vácuo justamente para o tempo de ajuste da empresa, isso pode gerar uma segurança, né? E por mais que ele ainda procure outras vagas, pode fazer com que ele tenha ciência do que está acontecendo. Então, o que puder ser enxugado, né, a gente conversa com as empresas que é interessante que seja enxugado. O que for inegociável para a empresa dentro daquele processo, que é algo de cultura mesmo, né, e que vai doer mais abrir mão daquilo do que né, diminuir o tempo, aí a gente entende também que é perfil daquela empresa. Mas, no geral, né, conseguir ter um processo ali de 20 dias, né, uma margem um pouco para mais, um pouco para menos, pode ser o ideal. Né? E em contrapartida, a gente trouxe também, né, que processos de mais de 30 dias e que se delongam dessa forma pode ter até 50% de recusa. É, Então, é um tempo que faz muita diferença. faz diferença. Felipe, e a gente está caminhando já para a finalização do nosso bate-papo, e eu queria que você falasse um pouco sobre como sensibilizar o candidato. Você falou a hora do gol, né? Quer dizer, a hora da oferta. Eu acho que aí está o X da questão para muito RH, e acho que é ali que muito candidato acaba saindo fora, não aceita e tudo mais. E aí ficou muito claro pelas suas explicações que a questão do salário é um ponto fundamental de sensibilização. Beleza. O salário é muito levado em conta. Benefícios, os benefícios flexíveis e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Que tipo de benefícios atrai mais o profissional no setor de tecnologia? E queria também que você falasse sobre a questão do trabalho híbrido, trabalho remoto, trabalho no escritório. Como é que está essa questão? De que maneira o segmento de tecnologia está absorvendo
essa questão em específico que tem gerado cada vez mais debates, a gente tem percebido, tem falado bastante aqui no podcast. Queria que você falasse mais sobre a construção desse discurso da hora do gol, né? A hora de sensibilizar de fato o candidato. Ia perguntar exatamente também do modelo híbrido, porque acho que não ficou tão específico tá dentro de benefício, claro, né? Mas não ficou tão específico na pesquisa, mas assim, de colegas, de pessoas próximas, a gente vê como o home office para a tecnologia tem sido muito relevante, né, Felipe? Exatamente. Com certeza. E aí, primeiro, pontuando em relação a benefícios, né? Eu acho que um dos benefícios, assim, que tem atraído muito, que tem feito a diferença, é principalmente bonificações relacionadas a desempenho e a resultado. Então, participação nos lucros através do desempenho, né, uma forma que o candidato tem de ganhar uma motivação extra no trabalho e de não ter apenas o seu salário, né, como renda ali dentro, mas também a participação nos resultados da empresa tem sido um diferencial grande assim que as empresas podem apresentar. Então, muitas pessoas recusam por isso, mesmo que a proposta seja, né, atrativa salarial, né, mas na empresa dele, por mais que o salário seja um pouco menor, a participação nos lucros pode compensar, né, essa diferença. Então, Com acho que as certeza. empresas que conseguem apresentar isso têm, né, um diferencial interessante. Em relação ao trabalho híbrido, ao trabalho remoto, né, foi um contexto que a pandemia nos apresentou que eu acho que dificilmente tem volta, assim, né? Acho que dificilmente a maioria das pessoas vai aceitar voltar para um trabalho 100% presencial, principalmente no contexto de tecnologia, tá? Eu falo muito sobre o contexto de tecnologia. E é realmente um diferencial, é uma facilidade que a empresa apresenta. Agora, né, enfim, um pouco, né, com o tempo passando, com as coisas se normalizando, né, a gente tem notado algumas vagas já retornando em um modelo híbrido, em um modelo presencial, mas isso pode ser, né, um impedimento para um candidato em determinado momento, né, principalmente para pessoas que vão ter que ali abrir mão de alguma coisa, né, abrir mão de sua vida numa cidade, fazer uma mudança, né, e até para candidatos que já estão já morando, né, no local da vaga, isso pode ser um impedimento. Né, esse reporte ele não focou especificamente nisso, mas a Intera já divulgou até também próprio LinkedIn, enfim, um material específico voltado a trabalho remoto. Eu não lembro de dados exatamente, porque a gente tem dados também de percentual relacionado à preferência dos candidatos, mas sem dúvida o trabalho remoto é um trabalho que não vai, né, voltar atrás. Assim, a maioria das pessoas vai preferir permanecer remoto e uma vaga híbrida também pode atrair bastante gente. Eu acho que só para finalizar, nesse momento de oferta, a pessoa quer se sentir, sobretudo, valorizada. Então, que tenha o gestor, a liderança direta da pessoa, além do RH ali presente, né, para trazer a pessoa para o desafio, para mostrar que as pessoas estão se importando ali com o trajeto dela, né, é muito importante, como eu falei, fazer uma proposta síncrona, né, gera um vínculo e a pessoa se sente valorizada também. Então, comentando sobre esse momento do gol, acho que são coisas que fazem a diferença. E de tudo que você falou também, eu senti que 2 pontos me chamaram a atenção. A transparência, né? Como a gente conversou aqui ao longo do programa, de deixar claro quantas etapas, faixa salarial, o que esperar, enfim, passar pro candidato que está sendo disputado, que tem o tempo, né? Que um tempo precioso, enfim, deixar tudo bem transparente e a segurança, né? Eu acho que transparência e segurança foram 2 questões que, ao longo do nosso bate-papo, me chamaram a atenção. Acho que o RH pode ter isso como norte para reter, né, e atrair talentos, né? Com certeza, né? Ninguém quer abrir mão assim da sua segurança. Acho que basta a gente se colocar um pouco no lugar do candidato, do talento, que a gente vai entender plenamente do que ele precisa. Com certeza. Felipe, super obrigado por ter participado hoje com a gente e compartilhado seus insights com a nossa audiência, viu? Eu que agradeço, Daniel, Gabriela, muito obrigado pelo bate-papo, pelo convite. Espero que ajude, né, de alguma forma as pessoas de RH, né, a lidarem com o processo seletivo de uma maneira cada vez, né, melhor e cada vez mais otimizada. Com certeza, muito sucesso para você. E Gabi, também te agradeço imensamente pela participação hoje, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, Felipe. Obrigada aí pelos insights, pela conversa. E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje? Eu e a Gabi conversamos com o Felipe Beranger. Ele é responsável pelo estudo
sobre o qual a gente falou hoje no episódio, e também pela área de sucesso do talento da Intera. Eu quero renovar o convite para você assinar o feed do podcast aí no tocador de sua preferência, e também quero convidar você para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube e obviamente tem lá a nossa company page, o nosso grupo também no LinkedIn. Já estamos com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. E fica também o convite para você acessar rhpravocê.com.br, porque lá na nossa plataforma tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, pela nossa área de conteúdo, que é capitaneada justamente pela Gabi, pela Gabriela Ferigato, e também conteúdos feitos pela comunidade de RH na nossa área de collab. Tem área de colunistas, tenho certeza que você vai curtir. Eu desejo uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio, até lá!